noite. Hoje eu quero meditar e conversar com cada um de vocês sobre um tema principal, um tema inesgotável. Quero falar sobre o nome de Jesus. Nome de Jesus. E falar sobre o nome de Jesus é falar sobre tudo, todas as coisas. Ele está presente em todo o tempo. Falar sobre o nome de Jesus é falar sobre o amor, é falar sobre paz, é falar sobre fidelidade, sobre mansidão, sobre domínio próprio. Falar sobre o nome de Jesus é falar sobre cura, é falar sobre libertação. Falar sobre esse nome é falar sobre todas as coisas. Ele está inserido em todos os segmentos, tudo que está relacionado à vida do homem, você pode encontrar nele também. Naturalmente, o nome de Jesus vai estar ali. As pessoas com as maiores dificuldades na vida, elas vão recorrer ao nome de Jesus para terem a solução dos seus problemas. Muitos vão procurar em todos os caminhos. A verdade é que o homem, em meio às suas múltiplas confusões, né, em meio às suas pandemias, às suas doenças, às suas fobias, às vezes ele corre para tudo, procurando de alguma forma, algum tipo de solução. Há pessoas que vão correr naturalmente para as magias, tentando de alguma forma apaziguar, amenizar a sua dor, as suas perdas. Outros vão procurar no espiritismo, ou vão procurar nas cartas, vão procurar em muitos mecanismos alguma coisa que possa satisfazer e provavelmente supostamente lhe trazer uma cura. Mas a verdade é que as pessoas encontram a solução dos seus problemas nesse nome, no nome de Jesus. Por que esse nome ele é poderoso? Primeiro, porque este nome é o nome do Filho de Deus, que não usou e não usurpou o fato de ser Deus, mas ele se humilhou, assumindo a forma de homem, sofrendo as dores dos homens, sentindo aquilo que um homem sente, sentindo agonia, sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo amargura, passando pelas traições, cara. O nome de Jesus é fantástico. Esse Jesus, ele conviveu com a gente, ele viveu todos os seus dias inserido numa sociedade. Uma sociedade semelhante à nossa. Talvez a nossa hoje avançou ainda em perversidade, em desonestidade. Talvez a nossa sociedade ela tenha avançado no crime, até no crime do colarinho branco. A nossa sociedade ela é diferente. Mas Jesus viveu em um tempo nessa sociedade. Ele sofreu a perseguição do governo, ele sofreu a perseguição da religião, ele sofreu o abandono da família. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas os seus irmãos, quando eu falo irmãos, estou falando nesse momento, irmãos de sangue, eles rejeitavam a sua vida, rejeitavam a sua forma. Muitos o tinham até por louco. Ele estava trazendo uma religião nova no conceito deles. Na verdade, ele não estava aí implantando religião, ele estava implantando um reino, o reino de Deus. Mas os religiosos, eles sentiam isso como uma competição, alguém diferente, mestre. Foram diversas as tentativas dos grupos religiosos da época de tentar fazer com que ele fosse desmoralizado diante das pessoas. Cada tentativa dos fariseus parece uma piada, porque Jesus ele simplesmente saía dessas armadilhas com a maior segurança. Ele simplesmente desfazia as armadilhas com uma palavra maravilhosa, uma palavra de amor. É evidente que os fariseus ficavam reprovados diante daquela comunidade. Foram muitas, dezenas, centenas as vezes que as classes religiosas, nas suas diversas tentativas, tentaram fazer que Jesus fosse desconsiderado, mas foram inúteis todas as suas tentativas. Jesus sempre tinha uma palavra de carinho para o povo e
e de rejeição àquelas práticas religiosas. É incrível. Então Jesus sofreu todas as coisas que um homem pode sofrer. Os seus amigos, os amigos de Jesus, as pessoas que estavam perto dele, né? Um dos discípulos chega ao ponto de traí-lo, mas não é uma traição comum. Ele vende Jesus. Ele faz uma delação por 30 moedas, cara. Ele fala de Jesus, ele entrega Jesus. E olha só, com um beijo, ele mostra para os soldados romanos quem era Jesus. Jesus foi traído com um beijo. Muitas pessoas nos nossos dias são traídas assim. São traídas pelos seus amigos, são traídas nas áreas profissionais, nas áreas familiares. Há muita traição e Jesus viveu essa realidade. Ele viveu o abandono também. Logo após vem o momento todo da via dolorosa, crucificação, e os seus discípulos que caminharam com ele dia a dia, que viram Jesus fazendo milagres, aconselhando, relatando palavras de amor, andando sobre as águas, curando leprosos. Eles viram Jesus acalmando as multidões, fazendo os cegos ver e aqueles que eram paralíticos andar. Esses mesmos homens, esses mesmos discípulos que acompanharam eles nos milagres, o abandonaram na crucificação. Deixaram ele sozinho, envergonhados. Ele sentiu de tudo passava no coração daqueles discípulos. Pedro, pouco antes, tinha dito: Senhor, por ti eu morrerei, ninguém vai te tocar, eu vou te defender, eu vou estar contigo até o fim. Mas antes que o galo cante 2 vezes, o Senhor falou: 3 vezes tu me negarás. E foi exatamente assim. Pedro o nega nas 3 ocasiões onde ele é agora questionado sobre a sua familiaridade, seu reconhecimento de Jesus. Ele o nega: eu não conheço, nem sei quem é, não tem nada a ver com ele. Então, essa realidade do nome de Jesus é um nome que também sofreu o abandono, sofreu a traição, sabe? Sofreu a zombaria, cuspiram o seu rosto. Levaram ele como malfeitor sem ele ter cometido mal algum, e foi crucificado como pecador sem ter cometido um pecado sequer. Nome de Jesus, que sofreu tudo, que tomou o meu lugar. A cruz tinha um nome, mas não era o nome de Jesus. A cruz tinha o meu nome ali escrito, o teu nome. A cruz era para nós, cara. A cruz era para a minha vida, era por causa dos meus delitos e os meus pecados. Mas sabe uma coisa? O nome de Jesus é substituição também. E ele é o substituto perfeito para todos os meus pecados, para todas as minhas formas de eu. Jesus é o nome perfeito. Ele se identificou com nós, ele se identificou comigo, assumiu o meu lugar, substituiu a minha morte, e olhe só ainda, ele gerou em mim a sua vida. Ele tem gerado em você a sua vida. A vida de Deus, ela corre nas suas veias por causa do nome de Jesus. Então o nome de Jesus também é vida. O nome de Jesus também é vida. É um nome que está acima de todos os nomes. É impossível, é desigual tentar comparar o nome de Jesus com qualquer nome. Como eu vou dizer assim, é uma covardia tentar comparar o nome de Jesus com qualquer Deus ou ídolo da nossa geração. Algumas pessoas creem nos mais diversos deuses. Algumas religiões se aprofundam ao ponto de ter mais de 3.000 deuses dentro de uma festa. Incrível, por incrível que pareça, há religiões assim. Há pessoas que creem numa madeira qualquer que é transformada supostamente em um ídolo, em um santo, em um Deus, em alguma coisa. E ali elas veneram, ali elas se prostram. A fé, ela sobrepõe a realidade muitas vezes. A fé, ela caminha por caminhos que às vezes a gente não imagina. Veja o quanto as pessoas vão para crer. O começo da era aqui na América,
os índios que habitavam nela adoravam o sol, adoravam a lua, a terra, a água, a mãe terra, adoravam o vento, eles buscavam em alguma coisa uma fonte de adoração. O homem por si só, ele tem uma essência que clama por Deus, que pede por Deus, que clama, mas eles não sabiam quem era Deus. Então eles clamavam nas obras da criação. O Salmo diz, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Senhor, ele é aclamado pela natureza, ele é aclamado em todos os lugares, porque o nome de Jesus é um nome poderoso. Mas este nome poderoso, que assume todas as formas para alcançar teu coração, para alcançar a tua vida, ele tem uma função, e eu quero comentar um pouquinho sobre ela. É o nome de Jesus quando ele atua na área de cura. Embora o nome de Jesus, como falei nesses minutos iniciais, ele é um nome que está em todo lugar, ele é peculiar para cada situação. Uma das situações, eu estou falando de uma gota neste oceano chamado nome de Jesus. Então eu estou falando de uma gota chamada cura. O nome de Jesus é o nome que cura. Em Êxodo 15, 26 aparece então o nome Jeová Rafá, o Deus que te sara. Rafael, Rafá, cura, é o Deus que cura. Então aparece Jeová Rafá, o Deus que te cura. Esse nome é muito bacana. As pessoas que têm o nome de Rafael ou Rafaela, eles estão propensos, se entenderem essa mensagem, eles estão propensos a ser homens e mulheres que vão ser agentes de cura, vão colocar as mãos e as pessoas vão ser curadas no nome de Jesus. Eles têm já uma graça no seu nome, e eles têm essa graça de pôr as mãos e as pessoas serem curadas. Você que tem esse nome, estude mais sobre isso, conheça mais Jesus e seja usado por Jesus para a cura. Mas o nome de Jesus é assim, é um nome que cura. A palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados. O nome de Jesus é cura em todo tempo. Esse nome, ele é cura. Mas existem alguns nomes que às vezes atormentam. Algumas pessoas ficam assustadas ao ouvirem outros nomes. Olha só, um nome que existe e assusta muitas pessoas, ele se chama câncer. Esse nome, câncer, quando é diagnosticado na vida de uma pessoa, ela normalmente vem à sua mente os problemas, a angústia, o medo, a sensação que a morte está se aproximando. O câncer, embora a ciência já está estudando, vencendo muitas áreas através da medicina, esse nome ainda ele causa muito pavor. A ciência tem vencido muitos casos com radioterapia, quimioterapia, com tratamento, mas esse nome, ao ser diagnosticado, ele causa pânico nas pessoas. Muitas pessoas acabam morrendo muito antes que o câncer age, pela angústia, pelos problemas que estão relacionados a ele. É um nome forte, esse nome câncer. Nas suas diversas ramificações, todos eles assustam. Um outro nome que causa muito medo. Muitas pessoas no passado morreram, nem sabiam do que estavam morrendo. Hoje é muito fácil saber. A diabetes. A diabetes tem levado muitas pessoas à fraqueza e até à morte. O uso contínuo de medicamentos, as dores que são resultado de um período longo de tratamento, os cuidados alimentares que precisam ser tomados, e nem todos conseguem manter esse cuidado alimentar. Muitos tropeçam no processo. Então, a diabetes ela é uma doença que ela tem assustado e tem levado muitas pessoas a muitos problemas de saúde. A evolução dela, ela caminha para produzir cegueira, problemas renais, problemas no coração. Então, ela ativa
muitos problemas. Diabetes é um nome que assusta muitas pessoas. As pessoas, além de adoecerem, elas emocionalmente, espiritualmente, elas ficam abaladas. E entenda uma coisa, quando o seu espírito, quando a sua mente está abalada, todas as outras áreas, elas entram em uma desconformidade, elas perdem o padrão, elas se desalinham. Então, muitas outras preocupações, elas vão ser geradas. Essas doenças, elas vão ativar outros problemas, como a pressão e outras áreas. Aí a gente conta com, nesse absurdo de enfermidades, nós ainda contamos com as epidemias e, por vezes, as pandemias. Estamos vivendo uma realidade hoje. O medo faz parte de muitas pessoas. Nós vivemos com outras realidades, medo, alimentos, a química sendo usada para destruição. Nós observamos tantas coisas que são produzidas para o mal, né? E aí a gente questiona. Cada nome desses, eles projetam o medo, a angústia, a morte na vida de muitas pessoas. Mas todas essas situações, elas têm os seus nomes. Malária, Covid-19, diabetes, tuberculose, câncer, AIDS. São diversas as especificações e são muitos os nomes que podem atormentar a vida de uma pessoa. Mas eu quero ler por um momento, sobre um outro nome. Grave esses nomes ruins. Talvez você, na sua história de vida, talvez você esteja vivendo diante dessa realidade. Alguma enfermidade está muito perto de você, faz parte do seu dia a dia. As sessões, os coquetéis, os remédios que você tem que tomar, muitas vezes eles te deixam extremamente preocupado. Em Filipenses capítulo 2, ele nos diz assim, a partir do verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao fato de Cristo ter se humilhado e assumido a forma de homem, e vivendo como homem, e sofrendo como homem, ele viu uma das coisas mais sérias que existia: a enfermidade, a dor, a doença, as perseguições, as situações que ele vivia mostravam que algumas pessoas eram deixadas de lado, outras eram engrandecidas sem motivo algum, simplesmente interesses humanos, e assim isso tudo ocorria. Jesus viu a dor e ele resolveu estender as suas mãos para curar, cheio do Espírito Santo, como era a sua vida, e vivendo nessa dimensão do Espírito, do poder do Espírito de Deus que habitava nele. Jesus estendeu as suas mãos para curar e curou a muitos. Na época, o grande problema, um dos grandes problemas, era a lepra. E a lepra tinha esse nome forte na época. As pessoas morriam por causa da lepra, mas Jesus venceu a lepra. O nome de Jesus é maior do que o nome da lepra. Outras pessoas havia muita paralisia, coxos, pessoas que eram cegas também de nascença. Então o fato de não caminhar, o fato da cegueira, era algo comum nos dias de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus tem um nome maior do que a cegueira, maior do que a paralisia. Jesus é um nome maior do que ser coxo. E o nome de Jesus acabou com essas doenças, porque o nome de Jesus venceu essas enfermidades. Hoje, eu e você
vivemos uma outra realidade, uma realidade de outras enfermidades, e quando uma é vencida, parece que outras aparecem, outras epidemias, outras doenças, outras infecções, e o combate constante a essas patologias faz com que o homem viva sempre na esfera do medo. E é por isso que eu estou falando sobre esta pequena gota de água dentro deste oceano chamado Jesus. Eu estou falando da área que Cristo é o nome que cura. Cristo é cura, é saúde para você. E o nome de Cristo, ele é maior do que as outras enfermidades. O nome de Jesus é maior que o câncer, do que o HIV, tuberculose, diabetes, qualquer epidemia, qualquer nome que se possa nomear, ele precisa se submeter e dobrar-se diante do poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser combatido a vida inteira. Os ateus vão combater, os religiosos vão combater, os governos vão combater o nome de Jesus. Alguns vão chegar ao ridículo de dizer que o nome de Jesus é irreal, que Jesus não existiu. Tem que ser muito ignorante para pensar assim. Se você pegar só o calendário que você vive hoje, 2020, ele é 2020 porque ele teve uma divisão antes de Cristo, depois de Cristo. Estamos vivendo há 2020 anos depois de Cristo. Então tu tem que ser muito ignorante para dizer que Jesus não existiu. Mas o mais interessante de tudo isso, ele não só existiu, esse nome, esse homem chamado Jesus, ele não só existiu, mas também morreu, cara. Ele morreu, ele foi crucificado pelos meus pecados. Ele morreu e no seu corpo ele levou as enfermidades de todos os homens. A fé é um fator fundamental, mas não parou aí. Esse homem, Jesus, tendo sido morto, tendo sido condenado sem ter pecado, esse homem Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aí acabou tudo, quebrou tudo. O nome Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não conseguiu detê-lo. Os grilhões da morte, as algemas da morte, as correntes da morte não puderam segurar o homem Jesus, porque esse homem, ele foi revestido pela glória, pelo poder de Deus, e ele ressuscita dentre os mortos pelo poder de Deus. Agora já era. Quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo algo que as pessoas precisam saber. Ele trouxe consigo o direito da autoridade. E a palavra diz, quando ele revela, agora toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Expelirão demônios. É maravilhoso conhecer essa realidade de quem é Jesus. Ele habita em você, ele está em você, ele caminha com você. O nome de Jesus é maravilhoso porque ele fala com você. Os outros deuses, supostos deuses da nossa época, você vai em algum lugar e você vai encontrar os seus restos mortais, o seu túmulo. Mas o nome de Jesus, o homem Jesus, você não vai achar a sepultura dele, porque a sepultura dele ficou vazia. Você não vai achar ele pendurado numa cruz, porque a cruz era o caminho da condenação e acabou. Você não vai encontrar ele em lugar nenhum que os olhos humanos, o turismo humano, o fanatismo humano, a religião humana tentam encontrá-lo. Ele não vai estar nesses lugares, mas ele vai estar, sabe onde? A palavra diz, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fez o homem, eu e você, ele nos tornou como reis e sacerdotes. A palavra diz que nós, eu e você, somos santuários do Espírito Santo. Então, no Evangelho de João, ele diz, eu irei para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, da mesma essência, da mesma forma, do mesmo poder. Ele diz, e ele estará convosco. Ele diz, o mundo não vai poder recebê-lo, porque o mundo não crê e nem o conhece, mas vós o recebereis, porque ele habitará em vós. O Espírito Santo da verdade, esse Espírito habita na minha vida, habita na sua vida. E quando o Espírito de Deus
o Espírito Santo habita em você, você agora recebe a autoridade para que, ao estender as suas mãos sobre os enfermos, eles fiquem curados. Nós vivemos hoje uma realidade de medo, mas você, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, você pode viver a realidade do poder de Deus. Levante suas mãos, creia no poder de Deus, viva a realidade do poder de Deus. Há um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é maior do que qualquer nome, do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade. Então, viva essa realidade na sua vida. E outra, seja um agente de paz, seja um agente de cura. Onde você estiver e ali houver pessoas enfermas, estenda as suas mãos para curar. Não duvide, creia no poder. Não duvide daquilo que Deus pode fazer através de você. Não menospreze a sua vida. Leia a palavra de Deus e comece a habitar no lugar onde Deus te colocou. Eu quero orar com você. Quero orar com pessoas que talvez nesse dia ou há meses estejam sofrendo por enfermidades, alguma doença e com medo, com angústia, com o pavor. É claro, se você não tem o nome de Jesus, você vai ter medo. Se você não conhece quem é Jesus, você vai sofrer mesmo. Mas quando você conhece o nome de Jesus, você encontra o caminho da cura. O nome de Jesus é um nome de cura. Feche seus olhos. Eu quero orar com você e nessa hora, se você entendeu essa palavra, você pode ser curado. Não importa o que você está vivendo, você pode ser curado. Entenda isso. Embora essa mensagem vai passar hoje e talvez você escute ela algumas semanas ou meses depois, o mesmo efeito da palavra continua ativo. O efeito da palavra de Deus que diz que Jesus é o nome que cura. Ele é cura para a sua vida. Então creia. Não importa se você hoje tem um tumor, é diabético, é soro positivo, você tem um medo das epidemias, não interessa qual é a situação. Nessa hora, o poder de Deus vai entrar em ação e a sua vida será transformada, tocada pelo poder de Deus. Onde você está, coloque sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e seja curado em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos para que essas pessoas que neste momento estão ouvindo essa mensagem, para que elas sejam curadas, ó Deus. Todo medo que vá embora agora, toda descrença, Senhor, que desapareça e que a verdade do Evangelho, ela entre em contato sobre essa vida. Que essa pessoa que está escutando, ela tenha nesse momento a fé que pode transformar toda a história da sua vida. Eu ordeno a cura, Pai. Estendo as minhas mãos para repreender todo nome que se contrapõe ao nome de Jesus. Então sejam curados agora, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.